Olá, seja bem-vindo ao Café com a Mari. Hoje o nosso assunto é: meu filho joga tudo no chão. Como corrigir esse comportamento, como lidar e por que que as crianças fazem isso, até que idade é esperado, quando começa, quando termina e como lidar com tudo isso. Quanta coisa, né? Mas vamos lá. Essa é uma fase que quase todas as crianças passam, para não dizer todas, porque vai que tem alguma criança que não passou por isso que eu não conheço, né? Mas é uma fase normal do desenvolvimento e que nós precisamos aprender a olhar para isso e entender como lidar. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Um bom dia alegre para você também, Alessandra. Bom dia, Laís. Bom dia, Tereza. Bom dia, Nath. A live fica gravada sim, Paty. Tá tudo lá no meu IGTV, tá bom? Então, vamos lá. Chama aí quem você conhece que tem filhos de 0 a 2 anos, porque esse assunto vai interessar, tá? Manda o aviãozinho aí, clica aí embaixo no direct, chama quem você conhece, que a gente vai bater um papo sobre isso. Já já vou responder as perguntas sobre esse assunto, tá bom? Então, eu recebo muitas perguntas aqui. Toda vez que eu abro caixinha de stories, praticamente toda vez, tem pergunta, pelo menos uma, às vezes mais que uma. Ontem teve várias sobre isso, por isso que eu resolvi fazer essa live hoje, né? Então, ontem eu recebi várias perguntas falando sobre isso. Mari, meu filho joga tudo no chão, meu filho joga comida no chão, eu já expliquei, mas não resolve, eu já briguei, como que eu faço, né? E, em geral, quando é que começa esse comportamento? É por volta dos 8 meses, né? Em geral, quando você coloca a criança no cadeirão para ela papar, ou então quando ela tá no seu colo, ela tá com um brinquedo, um objeto na mão e ela joga no chão. Aí você pega e fala, filho, não joga. A criança joga no chão de novo. Você tenta ensinar de novo, ela joga no chão de novo. E aquele comportamento se repete por dias e dias, semanas, semanas, por meses, na verdade, né? Então, é normal que por volta dos 8 meses a criança comece a fazer isso. É esperado. Assim como é esperado que lá por 1 ano e pouco a criança comece a ficar em pezinho, se segurar nos móveis, andar de um lado para o outro e depois começar a andar sozinho. Faz parte do desenvolvimento da criança. Então, é uma fase esperada. Seu filho não é desobediente, seu filho não é mal educado. Isso, Nath, obrigada. Não é mal educado, mas é justamente parte do desenvolvimento que ele está adquirindo. É parte do aprendizado da criança. Que para nós o mundo já está dado, já está tudo certo, já está tudo esclarecido para nós adultos. Mas para a criança, você já parou para se perguntar, por exemplo, por que quando você joga um objeto ele cai para baixo e não para cima? Quando você era criança, você se perguntava isso. Nossa, olha aqui, toda vez que eu solto, isso vai para baixo. Por que isso acontece? Na cabeça da criança, isso ainda é um mistério. Isso ainda é uma novidade, né? Então, eles ainda estão analisando os efeitos, os resultados das ações deles. Eu gosto de brincar que a criança é como se fosse um pequeno cientista, né? E o laboratório deles é a sua casa. Então, eles estão fazendo experiências o tempo todo. Nossa, será que se eu jogar isso aqui vai cair para baixo de novo? Será que se eu jogar para o outro lado vai acontecer a mesma coisa? Será que se eu jogar o brinquedo é diferente de eu jogar a chave? Será que se eu jogar aqui no piso o barulho é diferente de eu jogar lá no tapete? Se eu jogar de novo vai acontecer a mesma coisa? Que barulho que vai fazer? Então, tudo são perguntas, tudo são questões que a criança pequena ainda tem e que para ela não é claro ainda, ela não sabe. Ai, meu filho fica o dia inteiro jogando coisa, eu falo para ele parar e tal. Se nós falarmos para a criança parar, nós estamos, na verdade, atrapalhando o desenvolvimento da criança, certo? Já vou falar então o que a gente tem que fazer, mas concorda comigo? Se ele está experimentando, se ele está aprendendo, se ele está explorando, se ele está descobrindo, eu vou atrapalhar se eu impedir isso, esse gesto. Às vezes, o que acontece também é que vira uma brincadeira. A criança joga alguma coisa e ela aprende que assim você para o que está fazendo, vai lá, pega e devolve para ela. E aí ela joga de novo, porque ela quer que você tenha essa interação de novo. Ela joga de novo, você pega de novo, recolhe para ela, entrega. E isso vira uma interação, vira uma comunicação. Às vezes a brincadeira é justamente essa, jogar para que a gente recolha.
E às vezes a mãe tá ali ocupada fazendo outras coisas, acaba perdendo a paciência, mas o fato é que para a criança essa interação é valiosa. Interagir com os adultos que estão à volta deles é importantíssimo para eles. Então, eles sentem essa conexão, eles sentem que quando eu faço isso, a mamãe para o que está fazendo e vem recolher para mim. Então, eu vou fazer de novo. Às vezes é exatamente essa a brincadeira, entende? Então, nós precisamos olhar isso como uma fase que passa e que traz aprendizados para a criança. Existe um ditado, nem sei se é um ditado isso, né? Mas diz assim: aceita que dói menos, né? Já ouviu falar disso? Quer dizer assim, seu filho tá nessa fase e ele vai ficar um bom tempo nessa fase. Então, primeira coisa, saiba, aceite, é uma fase que vai passar. Então, o que você pode fazer então? Brigar com a criança não vai resolver. Ou até pode fazer com que ela fique envergonhada de uma atitude que é normal. Claro, a criança não pode sair jogando tudo, já vou falar mais sobre isso, mas entenda que arremessar coisas, arremessar objetos e até arremessar comida, já vou falar também como lidar, mas isso são todas coisas que são pertinentes ao desenvolvimento da criança e tem a sua função, tem um porquê de acontecer, entende? Então, se nós fizermos com que ela se sinta envergonhada, culpada, punindo, castigando ou até batendo na mão da criança, nós estamos atrapalhando algo que é natural no desenvolvimento dela. Lembre-se disso, então. Então, como ajudar? Primeiro, a gente não vai punir o comportamento, nós vamos direcionar. Por exemplo, até quando, primeira pergunta, né, antes de falar sobre como fazer, até quando é esperado que essa fase dure? Pode ir até os 2 anos. Muitas crianças antes dos 2 anos já pararam de fazer isso. Mas tem crianças que ainda têm 1 ano e 10 meses, 1 ano e 8 meses e ainda estão jogando coisas no chão. E não tem nada de anormal nisso. Eles estão testando, experimentando. Então, primeiro, você precisa olhar aquilo que a criança está fazendo e se prevenir. Se você sabe que seu filho está jogando tudo no chão, não dê para ele o seu celular na mão, por exemplo. Ou não dê para ele algo que quebra, um brinquedo, se ele está em cima do cadeirão e você vai dar um brinquedo que é cheio de botão, de luzinha, de pilha, um brinquedo caro ou um tablet, sei lá o que é que você costuma dar para o seu filho, se é alguma coisa que vai quebrar, não dê na mão dele. Se ele está num lugar alto que você sabe que e se às vezes a criança joga alguma coisa e quebra algum objeto da casa, a responsabilidade não foi dele. Um bebê, tá? Tô falando de um bebê. Um bebê é uma criança de até 2 anos. Se ele jogou e quebrou, a responsabilidade não é dele, é de quem deu isso na mão dele. Outro dia eu ouvi uma mãe comentando assim: nossa, ontem meu filho quebrou meu celular que eu nem paguei ainda. Nossa, mas eu fiquei muito irritada e tal. Mas quem é que deu esse celular na mão dessa criança? Foi o adulto. Então a responsabilidade não é da criança. Nós não podemos culpá-los por uma coisa que não lhes diz respeito. Então, cuide com os brinquedos que você vai oferecer. Dê brinquedos de plástico, brinquedos de borracha, potinho, colher de pau, tampinha, que são os brinquedos que eu adoro dar para criança. Eu não compro brinquedos de interação. Vive me perguntando isso aqui, né? Vocês devem ver nas caixinhas dos stories. Mari, qual que é o melhor brinquedo para essa idade? Qual que é o melhor brinquedo para essa idade? Eu não sou de comprar brinquedos para as crianças. Para as maiores, a gente compra em datas especiais e só. Agora, para bebê, coisinha assim, coisa de plástico, tampinha de pote, vasilhas, colheres, coisas que ele possa explorar, coisas da casa. Você não precisa investir uma fortuna preparando a sua casa para estimular a sua criança. Ai, porque esse brinquedo estimula isso, esse brinquedo estimula isso. Deixa ele explorar o ambiente. E isso, estando livre para explorar, ele vai aprender muito mais. Porque às vezes aquele brinquedo, muitos pais já me contaram isso, né? Nossa, dei um presente, comprei um presente de R$ 300 pro meu filho e entreguei para ele e ele ficou brincando com o lacinho, com o pacote do presente. Quer dizer, não precisa, entende? Então, permita que ele explore. É importante que a criança explore. Mas saiba, se você der um brinquedo caro na mão e ele jogar e quebrar, a responsabilidade não é dele, porque ele está na fase em que ele está jogando as coisas. Ele precisa aprender que não dá para fazer isso? Claro que ele precisa. Então, como que nós vamos fazer?
Quando você puder ficar recolhendo o que seu filho está jogando, vamos dizer que você está preparando a papinha do seu filho e ele está ali do lado, sentado no cadeirão, brincando para você poder atender o fogão e poder mexer, né? Porque você não vai poder ficar com seu filho no colo. Então você pôs ele no cadeirão para ele brincar, você deu algumas coisinhas ali, alguns objetos e você está no fogão cozinhando ali ao lado. E aí seu filho começa a jogar as coisas no chão. Você recolhe e coloca em cima da bandeja de novo. Aí ele jogou no chão de novo, recolhe, põe na bandeja de novo. E aí, se você não puder recolher, vamos dizer que você está fazendo uma atividade que você não pode ficar fazendo isso. Você explica, filho, agora a mamãe não pode recolher. Se você jogar, vai ficar no chão. E aí ele joga, você não vai poder recolher, vai ficar no chão. E aí pode ser que ele chore, certo? E tudo bem, ele vai chorar porque ele está frustrado, ele está chateado e ele precisa entender que você tinha avisado que naquele momento você não ia poder brincar com ele, porque essa era a brincadeira. E ele fala, filho, tudo bem, a mamãe entendeu que você tá triste, mas agora eu não posso recolher. Você pode pôr ele no chão para que ele mesmo recolha, você pode tentar distrair ele com outra coisa, mas não tem problema em a criança chorar porque você não recolheu, é uma coisa natural da infância. Às vezes eu recebo perguntas assim, Mari, mas quando eu falo não, meu filho chora. É lógico, são coisas naturais do ser humano, né? Não só da infância, mas do ser humano. Nós nos frustramos diante de uma negativa e é assim mesmo, tá tudo bem. Então, você pode avisar pro seu filho que agora você não vai poder recolher e que se ele jogar, ele vai ficar sem e tudo bem. Ai, Mari, mas meu filho vai aprender que não pode jogar as coisas? Vai, fique tranquila, tá? Com as 3 aqui em casa, com as minhas 3, a minha mais novinha já fez 5 anos essa semana. Então, com as nossas 3 filhas, todas elas passaram por essa fase de jogar. Eu não bati na mão, eu não fiquei repreendendo, deixa. E passou a fase, passa sozinha, entende? Você não precisa fazer nada. Se você quiser fazer algo, sei lá, punir a criança, castigar a criança, vai passar mais cedo? Provavelmente vai, porque a criança vai ficar com medo. Mas você não precisa, entende? Isso não é um comportamento que vai trazer algum prejuízo para a criança. O que jogar brinquedos no chão pode atrapalhar no desenvolvimento dela? Nada. Mas tem situações em que essa fase... já vou falar sobre isso, Luzi, com comida. Tá, deixa eu falar sobre isso primeiro, então. Depois eu falo sobre crianças maiores que continuam jogando. Se eu esquecer, me lembrem, tá? Então, com comida, o que nós fazemos? Comida é diferente. Aqui em casa, eu sempre tratei diferente uma coisa da outra. Brinquedos, sempre deixei, tudo certo, né? Tá bom, pode jogar, é coisa de plástico mesmo, faz aquela bagunça, esparrama tudo, depois você põe a criança no chão, pega um cestinho e fala, filho, vamos recolher, vamos guardar, pronto, acabou, resolvido. E você teve ali uns 15, 20 minutos de tranquilidade para fazer a papinha do seu filho, né? Deixa ele brincar, deixa ele espalhar, depois recolhe, tudo certo. Agora, quando é com comida, eu ensino que não pode jogar. Eu não bato na mão, eu não grito, eu não sou grosseira, mas quando a criança joga a comida no chão, a minha reação é dizer, não, esse é só para comer. Papá não pode jogar no chão, esse é para comer. Por que às vezes a criança joga no chão? Por 2 motivos. Primeiro, para mostrar que está satisfeita. Pode ser que seja essa a causa. A criança joga porque ela já não está mais a fim de comer, porque é muito melhor pegar e pôr na boca do que pegar e jogar no chão. Mas se ela já está satisfeita, já comeu, já está suficiente, ela vai achar uma forma de se entreter. E uma forma de se entreter é jogando no chão. Então, o que você pode fazer? Se for essa a causa, se é a primeira causa, né, porque ela está satisfeita, você pode justamente ficar prestando atenção a hora que ela dá sinais de que já não está querendo mais. Você colocou ali, por exemplo, seu filho já tem 1 aninho e pouco, 1 aninho e meio, você já deu o garfinho para ele ir comendo sozinho e de repente ele começa a jogar no chão. Quando você percebeu que ele vai começar, retire o prato. Fala assim, filha, a mamãe entendeu que você não quer mais, né? Então vamos tirar o prato. E você tira o prato. Se o seu filho está jogando tudo no chão e você quer ensinar ele que não é para jogar, no caso com comida, certo? Você tira o prato dele. Pronto, ele não vai ter como jogar. E toda vez que ele fizer, faça a mesma coisa. Ele vai entender. Se eu jogar no chão, a mamãe tira o prato. Então você pode falar o que? Às vezes não é porque ele está satisfeito. Às vezes é para brincar mesmo, né? Então pode ser por essas 2 coisas. Se é porque ele está satisfeito, tire o prato e pronto. Avise, olha, entendi que você não quer mais. Eu vou tirar o seu prato. E tire o prato.
E aí, a segunda questão pode ser o caso de ele brincar, ele achar legal jogar, porque faz um barulho engraçado, porque gruda no chão, porque fica diferente, fica sujo, fica melado. É uma descoberta também para criança, ok? Mas por que eu trato diferente as duas coisas? Mari, é que tem gente que fala assim, Mari, mas jogar comida no chão também é natural. Claro que é, para criança é, eles não têm consciência, mas para as minhas filhas eu sempre optei por ensinar isso, que a comida merece o nosso cuidado, o nosso respeito, o nosso zelo, porque eu não posso desperdiçar comida. Essa é a questão. Aqui em casa, até as maiores, é proibido deixar resto no prato, mas não porque eu faço elas se empanturrarem de comida, mas porque elas se servem com a quantidade suficiente para que não sobre no prato. Porque para mim, a meu ver, alguém que serve 4 colheres de arroz num prato e come 2 e joga fora 2, tá desperdiçando. Então, isso para mim é um valor, é um princípio. Eu não aceito isso. Então, eu falo para elas na hora de se servir, filha, não coloque demais, porque o que você colocar no prato vai precisar comer, não é para deixar resto. E elas raspam todo o prato e comem tudo o que elas servem, não o que eu sirvo. Aqui dá motivo para outra live, né? Não vou entrar nesse assunto. Mas o fato é que com uma criança pequena, eu quero que ela entenda isso também. Que jogar comida fora não é correto, desperdiçar comida não é correto. Com o brinquedo pode jogar, a comida não. Então, se eu quiser deixar um brinquedo ali em cima da mesinha, enquanto eu tô alimentando meu filho, se ele jogou o brinquedo, eu recolho e devolvo, tudo bem, mas comida não. Então, o que eu faço? Se meu filho tá comendo ainda, eu vejo que ele ainda tá com fome e ele começa a jogar no chão. Eu tiro o prato e falo assim, filho, a comida não é para jogar, é para comer. Eu vou tirar. Quando você quiser comer de novo, você me avisa que eu devolvo o prato. Assim, e todas as vezes você faz a mesma coisa e repete a mesma coisa 295 vezes. Porque não vai ser rápido aprender isso. Ai, Mari, meu filho fez uma bagunça, lambuza toda a cozinha e tal. Pois é, mas é um aprendizado que você vai ter que persistir com paciência, com consistência, para conseguir fazer com que a criança adquira essa habilidade, adquira esse aprendizado. Falar, ok, brinquedo pode, comida não pode. E é um trabalho de repetição. Então, tenha paciência, respire fundo, né? Calma, você não precisa bater na mão do seu filho. Muita gente fala isso, ai, bate na mão que para. Pois é, ele parou não porque ele aprendeu, ele parou porque ele tem medo. Ele não entendeu que comida não pode desperdiçar. Ele entendeu que se ele fizer, ele apanha. É diferente, entende? O resultado pode parecer o mesmo, mas não é. Então, nós precisamos persistir quanto a isso, tá? Certo. Então, isso é para crianças que jogam no chão. A Doromaira perguntou até que idade é comum jogar comida no chão. A comida, ela entra dentro do jogar qualquer coisa. A criança até 2 anos ainda tem essa tendência. Mas se você ensinar, eles param de jogar comida no chão. As minhas não jogavam mais. Quando começou a fazer, eu comecei a ensinar e fui explicando. E ele não vai fazer porque você não vai deixar. Você vai tirar o prato. Aí a criança não faz. Entende? Então você vai repetir, até que ela não tenha mais esse desejo de jogar a comida, que ela esqueça, que ela entenda que a comida não é para jogar, é para comer, certo? Tá. E aí com crianças grandes que jogam coisas no chão. Aqui é outra conversa. Então, essa primeira parte da live eu foquei para crianças que têm de até 2 aninhos, bebezinhos, 8 meses a 2 anos mais ou menos, tá? Agora tem crianças grandes, maiores de 2 anos, que jogam coisas também no chão. Mas aqui o comportamento é diferente, já não é mais para aprender, para explorar, para descobrir o som que faz, para descobrir o efeito que tem, para explorar tudo isso, né? Agora, a segunda questão são crianças que têm um sentimento forte, por exemplo, uma criança que está com raiva, uma criança que está frustrada, que está chateada, que está contrariada e ela joga objetos no chão para expressar essa raiva. Esse é um outro ponto, tá? Então essas são coisas diferentes. Na primeira parte da live eu falei que é normal, que é uma fase que vai passar, que nós não precisamos nem repreender, se for o caso. Nós podemos deixar que a criança continue fazendo, a não ser que seja com comida, né? Quando é brinquedos, tal, tudo bem, você pode deixar. Agora, nessa segunda idade, aqui acima dos 2 anos, você precisa primeiro se questionar. Por que meu filho está bravo? Ele está fazendo isso porque ele está bravo. Por que ele está bravo? Essa é a questão. Será que ele tá chateado porque ele queria alguma coisa que eu não dei? Porque ele queria atenção e eu não prestei atenção nele? Porque eu disse um não para algo que ele queria? Primeiro
primeiro você precisa identificar o sentimento que está por trás desse comportamento. Eu falo muito isso no meu curso, no Guia Prático Antibirras, que está em promoção só essa semana, se você ainda não sabia, presta atenção. Então, nesse curso, eu falo muito sobre isso, que por trás de um comportamento sempre tem um sentimento. Quer dizer, a criança sentiu alguma coisa muito intensa, uma raiva, uma chateação, uma frustração, e ela jogou um objeto. Então, o problema não é o jogar o objeto. O problema é, ela tem um sentimento com o qual ela não sabe lidar ainda. Ela sentiu aquilo e a reação instintiva dela é jogar alguma coisa. Às vezes jogar até nos pais, às vezes jogar nas outras pessoas, às vezes jogar no irmão mais novo. Às vezes acontece isso com as crianças que estão aprendendo a lidar com a raiva. Eles não sabem ainda, eles estão desordenados ainda. Os sentimentos dentro deles são muito bagunçados. É como se fosse um parque de diversões ali dentro. Eles não sabem lidar com isso ainda. Então, quando vem a raiva, eles explodem e fazem aquilo que eles têm por instinto fazer. Mas nós precisamos ensinar essa criança. Então, quando o meu filho joga alguma coisa no chão, na hora que ele tá com raiva, primeira coisa, você vai tratar como se fosse uma birra, porque é uma birra na verdade, né? Você vai tratar isso como a gente trata de uma birra. Primeiro você vai repreender, falar, filho, não é pra jogar no chão, vem cá, vamos se acalmar. Eu entendi que você está bravo com a mamãe, porque eu disse não pra você, por exemplo. Às vezes ele veio pedir pra você pra comer um doce fora de hora, ou pra comer um biscoito perto da hora do almoço, ou sei lá, né? N coisas pode acontecer aqui, e você disse um não. E quando você disse não, a criança, 4, 5, 6 anos, joga alguma coisa no chão. Primeiro você fala, opa, peraí, não é pra jogar no chão. Vem cá, vamos se acalmar primeiro. Vamos te ajudar a se acalmar. Ofereça opções, ofereça alternativas. Quer tomar uma água? Você quer ir pro seu quarto ficar sozinho um pouquinho? Você quer sentar aqui e respirar fundo um pouco até se acalmar? Depois a gente conversa. E aí, quando ele se acalmar, aí você pega ele pela mão e leva ele. Fala, agora nós vamos recolher o que você jogou. Às vezes, Helena ainda joga algumas coisas aqui em casa. Quando ela tá com raiva, assim, né? Helena tem 5 anos. Às vezes, quando ela tá com raiva, ela fica chateada. Antes ela batia nos outros, né? Batia nas irmãs, mordia. Já contei tudo isso pra vocês, né? Quem tá chegando agora não conhece. Mas quem já é seguidor mais antigo já sabe de toda essa história. Hoje ela não bate mais. É muito raro, assim, né? Só se for um pico de raiva imenso, assim, né? E ela acaba saindo fora da casinha. Mas às vezes ela ainda joga coisas. Se ela tá com muita raiva de alguma coisa, às vezes ela passa e vê alguma coisa, um brinquedo, um negócio e joga no chão, né? Tipo, pra descarregar aquela raiva dela ali. Eu espero ela se acalmar, eu repreendo na hora, eu falo, filha, não é pra jogar, tiro ela dali pra que ela não faça mais, ajudo ela a se acalmar, ou espero ela se acalmar sozinha, que ela já consegue, e aí depois que ela já tá boazinha, tranquilinha, de boa, fala, filha, vem cá, vamos ajudar a mamãe a recolher isso aqui? Só mostro pra ela, ó, você jogou, você vai ter que ajuntar, você vai ter que recolher. Então, toda vez que ela joga alguma coisa no chão, depois que ela se acalmou, não esqueça disso, eu faço ela recolher de novo. Tem cada vez ficado mais raros esses episódios, mas essa semana ainda aconteceu, por isso eu lembrei, né? Certo. Deixa eu ver se tem perguntas de vocês a respeito disso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu anotei aqui. Tem mais uma coisa aqui, que nesses momentos de raiva, tem pessoas, tem famílias que optam por isso. Não fiz aqui em casa, tá? Mas é uma ideia, de repente pra você pode ajudar, então eu vou falar. Isso eu não fiz aqui, tá? Eu vi outras pessoas falando a respeito disso. Que quando a criança tá com raiva, nessa situação de crianças maiores de 2 anos, né? 2, 3, 4 anos pra frente, né? Em vez se você vê que a criança tá jogando coisas no chão, você pode talvez combinar com ela quais os objetos que ela poderia jogar no chão na hora da raiva. Por exemplo, filho, quando você tiver com raiva, jogar um copo não pode, mas jogar uma almofada pode. Você pode jogar a almofada no chão, sei lá, você pode socar a almofada, não sei. Tem gente que gosta de oferecer essas opções, né? Eu já não acho tão útil na prática, porque a hora que a criança começa a ficar com raiva, você vai ter que trocar um objeto por outro, mas enfim, tá? É uma alternativa que você pode testar aí na sua casa. A Ana colocou assim, a minha diz que não vai recolher e pronto. Ana, talvez você esteja pedindo na hora errada, quando ela ainda está com raiva. Se ela ainda está com raiva, ela jogou porque estava com raiva, você vai provocar ela vai ficar mais ouriçada ainda. Então, calma. Talvez você esteja pedindo antes de ela se acalmar.
Agora, se depois que ela já está calma, já passou, vocês já resolveram a questão, vocês já se entenderam, ela já se arrependeu, já foi tudo, e ela fala que não vai fazer e pronto, a questão aqui é outra. A questão é de obediência. E aqui talvez esteja faltando um dos princípios básicos da obediência, tá? Eu ensino tudo isso, esses princípios básicos, o que é o ponto importante para conseguir a obediência dos filhos, lá na minha Masterclass sobre obediência, que tem promoção também, tá? Aproveita, se você não assistiu ainda, lá no link da minha bio tem um botãozinho lá dos descontos, dos cursos com desconto. As Masterclass estão com 25% de desconto. Já era baratinho, né, gente? R$19,90 cada uma. Agora tá com 25% de desconto. E se você adquirir junto com os outros cursos, tem 40%, tá? Se quiser aproveitar e já pegar toda a promoção da Black Friday. Deixa eu ver se tem perguntas relacionadas ao tema, tá? Tem alguns aqui sobre alimentação, porque eu falei sobre comida, né? Eu vou deixar para uma live que a gente fale sobre isso. A Carla, e quando eu jogo as coisas pela janela? Carla, aí você tem que repreender. Eu tenho um casal de amigos, que eles até são padrinhos de uma das minhas filhas, que eles moravam num apartamento, mas sorte que era no primeiro andar, era no térreo, assim, sabe? Nem era no primeiro andar, era no térreo. E o menino deles jogava tudo pela janela. Nossa, mas era tudo, sabe? Qualquer coisa que eles sentiam falta em casa e olhar, tava lá do lado de fora, né? Todos os dias eles tinham que sair lá fora e recolher porque era outra pessoa que ficava com a criança e eles não estavam conseguindo ensinar isso. Levou um tempo para aprender. Nesse caso, repreenda. Fala que não pode, porque, sei lá, se você mora num apartamento, então pior ainda, né? Imagina, eu moro no 20º andar. Já pensou se as crianças resolvem jogar coisas pela janela? Isso vira uma arma, né? Pode machucar alguém mesmo. Então é preciso ser severo. Aí sim, aí você vai ter que tratar com firmeza e ensinar igual eu falei que a gente faz com a comida, né? Então, da mesma forma, pela janela, ele pode perder. E tem uma coisa também, a criança pode começar a ser ensinada sobre consequências. Imagina que seu filho jogou alguma coisa pela janela e perdeu. Sei lá, o vento levou, alguém recolheu e levou embora. Você pode usar isso como aprendizado. Falar assim, filho, puxa, que pena, né? Você jogou pela janela e agora você não tem mais. E daí seu filho vai pedir outro, vai querer outro e você não vai dar. Porque ele jogou pela janela, ele perdeu. Ele pode aprender com isso, certo? Ou se a criança joga alguma coisa no chão e quebra. Imagina que uma criança com raiva, né? Eu não tô falando de um bebê. Você já sabe, para um bebê a gente não deve dar coisas que quebrem. Mas uma criança maior ficou com raiva, jogou um brinquedo no chão e quebrou o brinquedo. Quando ele se acalmar, você vai explicar para ele, falar, filho, puxa, que pena, né? Sinto muito, você quebrou seu brinquedo, agora você não tem mais. Ah, eu quero outro, quero. Não, pois é, você tinha um e você estragou, agora não vai ter outro. Eles vão entender, puxa, tem consequências. Não é só eu fazer o que eu quero na hora que eu tô com raiva. Eu preciso me controlar melhor, né? Então isso também é um aprendizado para a criança, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas sobre o assunto. A Rose colocou que a filha na hora da raiva joga coisas, né, Rose? Então ela provavelmente já é uma criança maior. Então espera ela se acalmar e faça recolher tudo, explique que não é adequado e mostre. Mas aqui a questão... Aqui tem uma questão importante que faltou, acho que para eu fechar esse conteúdo aqui para crianças que jogam quando estão com raiva. Eles fazem isso porque eles não sabem como lidar com a raiva que eles sentem. Então, se eu falo, não pode jogar, o que pode fazer com a raiva então? O que eu faço quando eu tô sentindo isso, mamãe? A criança vai precisar de uma outra alternativa. Tudo isso eu ensino dentro do Guia Prático Anti-Birra. Vocês estão cansando de ouvir já. Nessa semana é a última semana de desconto. Semana que vem vai ter gente perguntando, não vai ter mais. Então aproveite agora, tá? Lá eu falo sobre isso. Nós precisamos dar educação emocional para os nossos filhos. Eu preciso ensinar o meu filho. Se ele não pode morder, se ele não pode bater, se ele não pode arremessar objetos, o que ele tem que fazer com a raiva então? Como que eu faço para lidar com esse sentimento tão forte que eu tô sentindo aqui dentro de mim? Tudo isso é educação emocional, tá? Que tá contemplado. São 2 módulos inteirinhos do curso só falando sobre isso. Esse curso Guia Prático tem 7 módulos. É o curso mais completo que tá à venda lá, né? Então, é o curso que tem mais aulas, que tem suporte, que tem lives, tira dúvidas. A cada 15 dias eu respondo todas as dúvidas dos pais nas lives exclusivas para os alunos. E se a criança não sabe a gente vai dar educação emocional, certo? Então, educação
Educação emocional tem 2 módulos, tá bom? Tem mais perguntas? Gente, acho que era isso, né? Deu nosso horário aqui. Amanhã conversamos mais. A Luzi perguntou: acesso ao curso é por quanto tempo? Por 1 ano, Luzi. Tá? Então, por 1 ano você vai poder ver e rever quantas vezes você quiser. Pode ver celular, pode ver computador, pode ver de mais lugar sem problema nenhum, tá bom? Então é isso. Espero vocês aqui na live de amanhã. Se você acha que o assunto pode ajudar alguém, encaminhe. Clica no aviãozinho aqui embaixo, encaminha para alguém, faça o bem para alguma família e divulgue esse conhecimento tão importante, né? Então, um beijo para vocês